Opa, tudo bem, beleza? Eu me chamo Gabriel e hoje eu vou contar um pouco da minha história, da minha experiência estudando francês na Wizard. Eu comecei estudando francês desde novo, 15 anos por aí, e quando foi em 2023, naquela vibe de fazer hábitos novos, ano novo, vida nova, eu resolvi voltar a estudar francês pelo Duolingo. E até hoje eu faço isso, mas eu sentia que precisava de algo a mais. Foi então que eu encontrei o Wizard, no sentido de que aqui no Rio de Janeiro é muito difícil encontrar um curso de francês, é muito mais focado no inglês e no espanhol, então não tinha muitas opções de cursos. E entre as opções de cursos que tinha aqui no Rio, a Wizard sem dúvida estava nas melhores condições, não só de preço, mas também proximidade aqui perto de casa. E foi aí que eu decidi embarcar nessa de uma vez. A duração do curso da Wizard é de 3 anos, mas dependendo do nível que você chegue, você pode fazer um teste de nivelamento e, a partir disso, pular algumas etapas e já ir para um nível mais avançado. As aulas são todas as quintas-feiras na minha unidade, das 6 da noite às 8 da noite, são 2 horas de aula, e todos os níveis se concentram na mesma aula. Mas como é que funciona isso? Então, basicamente, a gente faz uma lição do livro, e essas lições são super interativas, ou seja, toda hora o livro pede para você conversar com o seu colega. O professor, depois que você faz a lição, você faz uma lição por dia que apresenta palavras, depois você tem que ouvir, né? Tem a famosa caneta, né? A Win Pen. E no caso, depois de você ler tudo que você aprendeu pro professor, o professor te instrui, te corrige e você passa esse conhecimento para outras pessoas. Por exemplo, no livro pede para você conversar, então tem um diálogo. Então nesse diálogo tem a pessoa A e a pessoa B. Então você vai ler a pessoa A, o texto inteiro, e vai respondendo as perguntas, e depois você inverte com outra pessoa. A pessoa A vira a pessoa B e vice-versa. E também tem textos próprios, que você vai respondendo pergunta que te instiga a fazer a responder em francês. E não só isso. Na minha unidade, o professor, muitas vezes, a gente tem trabalhos para fazer de apresentação, temas variados. No caso, um tema já foi sobre os países que falam que são de língua francesa, então cada aluno tinha um país para falar. Então a gente ia fazer uma apresentação curtinha de dados sobre o país, então isso já ajudava muito a treinar e desenrolar a língua francesa no dia a dia. As turmas de francês, diferentemente do inglês, geralmente o francês não é uma língua muito buscada para se aprender aqui no Brasil. Mas as turmas vão de 6 a 7 pessoas no máximo. Eles não deixam passar disso justamente para que nessas 2 horas sejam o máximo aproveitado possível. Você possa ler o texto, você possa conversar com a pessoa e fazer as apresentações e que tudo dê tempo e todos os alunos sejam bem atendidos durante essas 2 horas. Sobre a caneta e como é que ela funciona. Basicamente eu vou ligar a minha aqui. Wizard Language School. Ela faz essa introduçãozinha, né? Aí aqui tá o livro. Basicamente eu vou apontar a caneta pro livro Wizard Français 4. e ela já reconhece na hora. Então todos os textos que tiver no livro, qualquer coisa, ela vai ler. Por exemplo, tem aqui o quelques exemples. Quelques exemples. Il ne range jamais rien. Il est très désordonné. Tu dois faire de l'ordre sur ton bureau. Tu es trop désorganisé. Elle n'aime ni la viande, ni les légumes. Elle n'aime rien. Nous sommes sortis Mas sans assim, parapluie, supondo que eu ni quero ouvir só uma imperméable. frase. É só Je colocar na garde frase de beaux souvenirs que ela de já vous. vai te Tu as gardé reconhecer. le message de Camille? Aí ela já reconhece uma frase inteira. Ela desliga automaticamente, então se você pegar uma caneta dessa e do nada vai desligar normal, você vai fazer a mesma introdução que estava no início e ela desliga automaticamente. Então é isso, aqui só um pouco das minhas experiências na Wizard. Eu recomendo muito esse curso porque eu vejo que a metodologia é de fato bem diferente, não tem avaliação constante, então você não tem que se preocupar em fazer uma prova escrita, você toda hora está falando, conversando, interagindo com outras pessoas. E eu só tenho elogios e elogios para o Wizard nesse sentido, porque as aulas são muito interativas, são muito organizadas, o professor toda hora pede para a gente montar grupos, fazer apresentações, trabalhos, conversar, interagir, e isso ajuda muito no aprendizado do francês. E qualquer dúvida que vocês tiverem como é que estudar francês na Wizard, coloquem aqui nos comentários que eu vou responder tudo assim que eu ler. Muito obrigado!